tivesse parado, desistido no meio do caminho. Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho. Fala quebrada, qual a parada? Hoje tô vindo aqui passar a visão pra vocês de um problema que eu tive em meados de 2018, onde eu tive problemas com depressão. E esse é um assunto bem sério, né? Delicado. Muita gente já passou por isso, muita gente passa por isso e não sabe o que é, não aceita o que é. E quanto mais tempo você leva para aceitar, quanto mais tempo você demora para aceitar que você tem uma doença mental e que essa doença é real, ela existe, pior vai ser para você, assim como toda e qualquer doença. Então, eu antes de passar por isso, eu sempre subjuguei depressão. Sempre disse que depressão não era uma doença, era frescura, era coisa de gente desocupada, coisa de gente que não tem o que fazer, ou até mesmo doença de rico. Eram esses os adjetivos que eu utilizava quando eu ouvia falar. Nunca zombei de ninguém por isso, nunca fiz mal pra ninguém, mas eu sou ser humano e eu subjuguei. Então, hoje que eu já tive a experiência, que eu já passei pela experiência, eu sei que é algo muito sério, muito grave, deve ser tratado, deve ser levado a sério como qualquer doença. E a ideia é compartilhar isso aqui, porque eu acho que a gente vem aqui nesse mundo para compartilhar, para ajudar. Eu costumo ser a minha vida toda, do que eu aprendi no meu lado profissional e pessoal, eu aprendi que eu gosto bastante de ser um solucionador de problemas. E por causa dessa doença eu passei a ser um problema. Passei a ser um problema para mim, um problema para minha família, um problema para a empresa onde eu estava empregado, onde eu tinha dificuldade de focar, de concentração, de trabalhar, de produzir. Se eu produzia 99%, meu rendimento caiu para 50%. E é assim para todo mundo. Algumas pessoas têm uns sintomas uns diferentes dos outros, mas algumas coisas são, que eu tive e que são mais comuns. Você passa a ter algumas síndromes. Eu tive síndrome do pânico. Eu tinha medo de sair pra rua, sair de casa. Eu tinha medo de receber uma ligação e alguém me dizer que eu perdi um parente, um familiar. Perder a minha mãe, perder alguém da minha família, minha irmã que mora nos Estados Unidos. Eu tinha medo de sair de moto, cair, bater, passava cenas na minha cabeça o tempo inteiro de acidentes. Eu tinha medo de sair de carro e acontecer a mesma coisa, algum acidente e eu perder a minha vida. Eu tinha medo até de sair a pé e pensava em cenas como eu sendo assaltado e coisas do tipo. É uma coisa que você não tem o controle, você perde o controle. É uma doença da mente. A sua mente te controla, você não controla mais ela. E é horrível, eu não desejo pra ninguém. Então esses são alguns sintomas. Eu passei a ter essa síndrome do pânico. Eu passei a ter uma síndrome que eu nem sei qual é o nome agora de cabeça, mas também tinha problemas para ficar em ambientes fechados, tinha problemas para me aproximar de pessoas. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Não importa se é alguém conhecido, se é amigo, se é parente, eu me escondia das pessoas para nem falar um oi, para nem falar um bom dia. Eu sempre evitava contato com pessoas. E outros sintomas, perda de sono, insônia, você não consegue dormir, dorme muito mal, vai dormir tarde, acorda muito cedo, perde o sono durante a noite, não é aquele sono gostoso. Enfim, isso começa a afetar a sua vida de tal maneira que com o tempo, depois de alguns meses nisso,
você começa a perder por essa doença. E você perde feio, viu? Falo por experiência própria. Então você perde o seu trabalho. Se você tem um relacionamento, você vai perder o seu relacionamento. Você perde sua estabilidade. Você perde tudo para essa doença. Então, quanto mais cedo você assumir, eu levei bastante tempo. Foi um grande erro, eu levei uns 2 meses para assumir, para começar a tratar, para começar a passar com psiquiatra, psicólogo, onde eu me consultava com psicólogo 1 vez por semana, psiquiatra a cada 15 dias. Aí começa tomando uma medicação, existe remédio para isso, é uma doença. Então comecei com uma medicação de 10 miligramas. Depois de 1 mês essa medicação aumenta para 20 miligramas. E aí tem uma série de procedimentos. É dito para você carregar uma espécie de diário e eu acho bem ridículo. É ridículo isso. Mas eu sempre fui uma pessoa fria e tive dificuldade para desabafar. Então eu fui instruído a comprar um caderno pequeno, uma agenda, não sei, e anotar ali o meu desabafo diário quando eu sentisse muita pressão. Então foi mais uma estratégia, mais uma atitude para me ajudar, que ajudou. Eu deixo até aqui em aberto. Se você aí do outro lado está passando por isso, tente entender o que você está passando, tenta assumir para você, peça ajuda às pessoas à sua volta, aos seus familiares. E o quanto mais cedo você começar a tratar, mais cedo você se livra e você não perde nada, ou você perde muito pouco. Então as minhas dicas são essas. Converse com pessoas à sua volta, procure um profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo. Se você tiver convênio, dependendo do convênio, vai cobrir. Se você não tiver, se esforça um pouquinho para pagar. Eu sei que a gente sempre vive apertado e é complicado gastar dinheiro, mas é melhor você gastar aí R$100 numa consulta com psiquiatra, psicólogo. Eu não sei quanto é o valor cobrado fora de convênio, eu passei com convênio. É melhor você gastar esse valor do que você perder tudo que você tem. Você perder o seu trabalho, perder sua fonte de renda, perder seu relacionamento, enfim. Então R$100 acaba sendo um valor menor para você perder aí durante as suas consultas. Então assuma a doença para você, tenta encarar isso de frente, assuma a doença para as pessoas à sua volta. Se você tiver um relacionamento, assume para a pessoa que está com você, o que você está passando. Assume para sua família, pai, mãe, pessoas próximas que realmente se preocupam com você, né, que não vão sentir prazer com o que você está passando, vão se solidarizar, vão tentar te ajudar de alguma maneira. Mas tenha cautela para quem você conta isso, com quem você divide, porque algumas pessoas, é uma coisa complexa, é uma doença complexa, e algumas pessoas vão te subjugar, como eu mesmo disse que subjuguei antes de ter, como doença de rico, frescura, desocupado e etc. Então pensa bem para quem você vai falar, né? Pensa bem se você tem amigos para compartilhar e dividir isso, né? Ou se você só tem colegas, o colega do futebol, do rolê, da rua, e isso não deve ser compartilhado. Assuma para você, assuma para as pessoas à sua volta. Se você tem dificuldades para desabafar como eu, compre um caderno, desabafa no caderno, escreve tudo o que você está sentindo, escreve o que você conseguiu evoluir, escreve o que você começou a perder, o que começou a dar errado por causa disso. Escreve, desabafa no papel. Se você não tem essa dificuldade como eu tive, como eu tenho, desabafa com as pessoas à volta, né? Saiba escolher as pessoas mais compreensivas, mais experientes. Se você conhece ou já conhece alguém que teve, procure essa pessoa, né? Tem intimidade para falar disso com essa pessoa, procure essa pessoa. É importante você ter contato com alguém que já viveu isso ou está vivendo. Essa pessoa às vezes vai ter uma experiência legal para te passar, mais dicas, é bastante interessante também. É interessante você ocupar sua mente. Se você não pratica algum esporte, tenta praticar.
Se você não pratica esporte, tenta praticar alguma coisa. Nem que seja ir andar na rua, correr, pular corda, musculação, futebol, qualquer coisa. O que você gosta, um hobby. Busque informação, busque livro de autoajuda, assista filmes e séries que tragam reflexões para essa sua situação, para esse seu momento. Busque se motivar. É difícil. Alguns mais sintomas você está sempre desmotivado. Eu passei a acreditar que eu não era mais capaz de nada. Eu sempre fui uma pessoa que sempre achei digno de ter tudo, de ter um bom carro, uma boa moto, uma boa casa, de ter um estudo, enfim, mesmo vindo de berço humilde, eu sempre lutei bastante para ter tudo e acreditei que eu podia ter tudo, que eu era capaz, que eu era dono da minha história, dono do meu universo, que só dependia de mim para ter o que eu queria. E eu passei a não acreditar mais que eu era capaz de nada, até do carro que eu tinha na garagem. E, graças a Deus, durante esse processo, inclusive, eu consegui quitar o carro. Estava com bastante dificuldade, eu tive bastante dificuldade para chegar nesse carro. E eu vi o carro na garagem e passei a pensar que eu não era mais digno daquele carro. Por que eu tenho esse carro? Eu não mereço. Então você passa a acreditar que você não merece mais nada. Não merece o carro que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem, a vida que você tem. Se você tem um relógio, você começa a se perguntar, por que eu tenho esse relógio? E você fica desmotivado. Então, busque ajuda o quanto antes você assumir para você, para as pessoas à sua volta. Mais uma dica, assuma no seu trabalho. Bom dia. Assuma no seu trabalho também, porque isso vai te prejudicar no trabalho. E se você trabalhar numa empresa onde saiba ver o lado humano, uma empresa que de fato valoriza o capital humano, procure o RH, procura seu gestor, procura alguém próximo aí, não um colega da mesa do lado, mas procura alguém que está acima, que vê o seu trabalho, que olha por você e explica toda a situação. Se você já estiver passando em médico, peça um laudo, peça alguma coisa que comprove que você está em tratamento, que você está doente. Se o médico psiquiatra normalmente que tenta afastar, dependendo do estágio que você está, sugerir que você deva se afastar, pese na balança se vale a pena você ficar trabalhando desmotivado, produzindo metade da sua capacidade ou menos e que possa atrapalhar bastante a empresa. Ponha na balança se não é melhor você ficar afastado 15 dias, 20 dias. Opa, bom dia! Pese na balança se não vale a pena você ficar afastado 15, 20, 30 dias e jogar limpo com a empresa, ao invés de você ficar fazendo peso morto. De repente você está num projeto, está numa linha de produção e acaba desenvolvendo um produto, um serviço, entrega um serviço, um produto de baixa qualidade que vai dar prejuízo para a empresa, que vai atrapalhar o cliente final lá do outro lado. Enfim, é difícil nesse momento raciocinar tudo isso, porque uma pessoa com uma doença mental tem muita dificuldade de tomar decisões, de raciocinar dessa maneira, mas se esforça e não desiste. Tenta tomar todos os cuidados possíveis, o que não tiver seu alcance, entrega para outra pessoa. Arrume alguém, coloca a situação na mão dela e peça para ela te ajudar a tomar a decisão. Eu tentei detalhar tudo da forma mais breve possível. A ideia é que o vlog não fique tão extenso, é chato, não quero ser repetitivo, mas acho que dei algumas dicas, alguns sintomas, o que você pode fazer para correr atrás e melhorar. E eu vou contar que o meu estágio foi intermediário, né? Então não era nem o início e nem o estágio avançado, era o estágio intermediário. O estágio avançado, que seria o próximo nível que eu chegaria se eu não tivesse corrido atrás, e eu conheci gente que já estava nesse estágio, conversei com um psiquiatra e também conheci uma pessoa que estava nesse estágio. Além de você passar por todas essas coisas que eu já citei, todos esses sintomas ou coisas parecidas, você passa a ver vultos,
você passa a ouvir vozes, você passa a se mutilar, e aí você de fato é um problema muito grande para você e para sua família, para todos ao seu redor. Você vira um suicida, onde já no estágio inicial e no estágio intermediário, que foi o que eu vivi, eu já tinha pensamentos negativos, além de ter muito medo, eu também pensava muito em me livrar disso, e a maneira que eu pensava em me livrar disso era tirar a minha própria vida de alguma maneira. Como eu sempre fui muito covarde para isso, graças a Deus, eu não fiz e sei que nunca faria, porque eu não conseguiria ser tão egoísta também. Pensei nas pessoas à minha volta que sofreriam com a minha perda. Mas o estágio avançado, você pensa menos ainda em egoísmo ou as pessoas à sua volta. Você não pensa. Então, quando passar no jornal que alguém tirou a própria vida por depressão ou algo do tipo, acredita, isso é real. O estágio avançado é daí para pior. Mutilação, tentativas de suicídio o tempo inteiro, desde se jogar na frente de um carro, de um metrô, ou coisas do tipo. Se tiver acesso à arma, provavelmente não dá tempo de salvar a pessoa. Mutilações, é uma pessoa que passa a não poder ficar sozinha, é uma pessoa que toma medicações ainda mais fortes do que as que eu já tomei, são ainda mais caras, então se o lado financeiro não ajudar também, fica ainda mais complicado. Não sei como que é esse tratamento em rede pública, ou se existe uma forma de pegar o medicamento gratuito. Então tudo passa a ser mais complexo ainda, mais complicado ainda. Não queira chegar nessa fase, nesse nível, porque você volta a ser uma criança. E se você não tiver alguém para cuidar de você nesse nível, é difícil. Então, acho que é isso aí, galera. Tentei elucidar aí alguns pontos. Quando você fala sim para as dívidas, para os problemas, para as contas, para tudo que você tem à sua volta que te faz mal, ou para pessoas tóxicas, enfim, lembre-se, quando você está falando sim para tudo isso, você está falando não para você. E quando você diz não para você por muito tempo ou de maneira errada, você está se colocando dentro de um buraco e depois você passa a jogar terra em cima. Então, tente ter uma vida saudável, tente sofrer menos pelos problemas financeiros, pelas contas. Eu nunca vi ninguém chorar em um dia, acordar no dia seguinte com um boleto pago da prestação da casa, da faculdade, da dívida. Não adianta. Então, se você não pode solucionar esse problema agora, assuma que solucionado está. O tempo resolve todas as coisas. Se você acredita em Deus, tenha fé, não perca a sua fé. Mais uma coisa que acontece na depressão, você perde a fé em Deus e depois você perde a fé em você. Quando essas coisas acontecem, fica bem ruim. Então, evite falar não para você. Diga sim para as outras coisas que você precisa dizer sim e diga sim para você também. Tá aqui também alguns dos motivos pelos quais eu cheguei nesse contexto, nessa doença. Eu já citei algumas coisas, mas uma das coisas que acarretaram muito, contribuíram muito para esse cenário foi que eu tenho um sonho, eu tinha um sonho, tenho ainda esse sonho e quero realizar esse sonho, porque eu acho que um sonho onde você desiste, onde você amassa e joga fora igual um papel, dói muito. Eu não vou desistir disso, mas o meu sonho é de competir na Men's Physique como fisiculturista. Para quem não entende do esporte, só digitar aí no Google que você vai entender. E eu passei 2017 e 2018 trabalhando duro, correndo atrás desse sonho, abdicando de várias coisas, renunciando várias coisas, não só a pizza, o McDonald's, que são coisas que eu gosto muito. Eu não tô aqui para me fazer de vítima, eu escolhi isso,
para minha vida, esse é o meu sonho. E eu estava feliz de abdicar dessas coisas, a pizza, o McDonald's, o rolê com os amigos, não beber, não fazer o que todo mundo faz. Eu estava feliz, eu gosto de fazer a dieta, o treino, eu gosto dessa rotina. Tanto é que até hoje eu não consegui competir, eu não consegui realizar meu sonho, mas eu continuo treinando e eu continuo dietando. E o dia que eu não consigo fazer isso, ou se eu ficar sem isso por mais de 2, 3 dias, é bem ruim pra mim. Então, eu passei o ano de 2017 e 2018 abdicando de algumas coisas, não só a pizza e o McDonald's, conforme eu disse. Eu abdiquei de várias outras coisas, de companhias, de rolês. Sacrifiquei, acho que 1 ano de faculdade, era para eu ter voltado a estudar e eu resolvi não estudar porque eu queria me dedicar mais para isso, eu queria levar isso ainda mais a sério. A ideia não era ganhar dinheiro com fisiculturismo, nem nada disso. Eu só queria me preparar e sentir, ter a sensação, o prazer de pisar num palco, viver aquele momento, aquela emoção e arquivar aqui, lembrar no meu futuro, contar para os meus filhos. Enfim, eu não sei se quando eu conseguir resolver isso vai ser uma vez e eu vou guardar, ou se vai me trazer motivação para continuar fazendo ainda mais, me apaixonar ainda mais pelo esporte. Então, eu passei 2017, 2018 me preparando para isso. Bom dia! 2017, 2018 me preparando para isso, onde eu utilizava substâncias que todo mundo utiliza, que poucos falam. Eu tinha acompanhamento, não fazia nada sozinho, nada de cabeça, eu busquei profissional, eu tinha um professor, eu tinha um médico, passava em consultas, fazia exames e era tudo controlado. Mesmo num ambiente controlado, algumas coisas dão errado. Então, quando você ouvir que a trembolona dá depressão, acredita. Eu já ouvi relatos de pessoas que usou, não sentiu nada, mas, por exemplo, o exemplo que eu tenho dessa pessoa que usou e não sentiu nada, usou por 3 meses e parou. Eu utilizei frequentemente, com dosagens próximas a de um atleta de verdade, né? Fazendo pontes. Eu não fiz um ciclo e parei, eu fui utilizando, é constante. Não obtive os resultados que eu queria ter, que eu precisava ter para poder competir. Não cheguei em um peso legal, um peso ideal. Não cheguei em um shape legal. Eu fiquei seco com 85 quilos. Eu tenho 1,82 m. Eu precisava de ficar seco com 90 no mínimo. Então, eu cheguei num shape de carnaval. Não sei, talvez porque falhei em alguns momentos, talvez porque errei, talvez porque minha genética, talvez porque eu deveria ter me dedicado ainda mais do que eu me dediquei. Enfim, não importa o motivo. A ideia não é me lamentar. A ideia é só passar um dos motivos pelos quais eu cheguei nisso. Como eu disse, eu não desisti. Pretendo competir ainda. Em um futuro bem próximo, inclusive. Mas toma cuidado. Se você também quer competir, se você também tem o sonho de ser atleta, de buscar isso, saiba o que você está arriscando. Não acho que foi só a substância ou esse processo que me levou na depressão. Eu já tinha vários outros problemas, vários outros fantasmas do passado, do presente e coisas comuns que todo mundo tem, problemas comuns. Então não acho que foi só a substância, mas provavelmente contribuiu bastante. Tenha cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo, com o que você está usando e o que você está sacrificando. Pesa na balança, vê se você não consegue utilizar quantidades menores, vê se você não consegue competir natural, você tem uma boa genética, um shape estético e etc, uma estrutura legal. Enfim, tomar bastante cuidado com isso. A
Agora é Carnaval de 2020. Como você pode ver, eu tô num lugar tranquilo. Tô no interior de São Paulo, Sumaré, em um condomínio fechado, na casa de uns amigos. A ideia era sair da bagunça. Como eu disse no início do vlog, eu tive esse problema em meados de 2018. Agora, no final de 2019, esse fantasma voltou a me assombrar. Eu já perdi bastante coisa. E por isso que eu tô vindo aqui expor isso abertamente. Porque eu não quero que você aí do lado, perca também as coisas que eu perdi. Graças a Deus eu não perdi a minha saúde, eu não perdi a minha vida, eu não perdi um ente familiar, mas eu tive prejuízos enormes. Eu perdi um trabalho onde eu lutei durante uns 5 anos seguidos para alcançar. Só quem esteve perto do meu lado nessa caminhada viu eu sofrer para buscar conhecimento, para evoluir meu lado profissional e conseguir a oportunidade que eu tive. E eu perdi o meu trabalho para essa doença. Eu perdi a minha renda fixa. Eu perdi muita coisa que eu tinha. Eu era feliz nessa empresa. E eu não quero que você perca o seu trabalho também. Além do trabalho, eu perdi diversas outras coisas, incontáveis. Então, por isso que eu falo, volto a repetir. Se tiver que gastar R$100 numa consulta com um psicólogo, 100 com um psiquiatra, não sei se são esses valores, mas eu acredito que é. Em média é isso. Gaste, tire do seu bolso. Se tiver que gastar 100, 200, R$300 com remédios e você puder se virar para gastar, gaste. Porque eu não cheguei no estágio avançado, mas o prejuízo é bem menor. Gastar 100, 300, 1000 do que perder uma fonte de renda que te traga, sei lá, por ano, vamos falar por ano, 50 mil, 100 mil, não sei quanto que você ganha. É isso que você perderia, a sua estabilidade. Então, se cuida, galera. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida da sua bolha, porque ela é só sua, não é de mais ninguém. E ninguém que tá à volta se importa. Quem tem que se importar